Nós vivemos num país burocrático, né? A nossa tradição é muito cartorial. É um dos poucos países do mundo, né, junto com o país do Marco, né, onde a sua assinatura precisa ser reconhecida por alguém, né? E um bom exemplo aqui, quem aqui ainda tem carro? Pois é. Comprar um carro é um prazer, tirar o carro da concessionária é um transtorno. Porque não há nada mais burocrático do que tirar um carro de uma concessionária. Você tem que, por exemplo, se você for usar o seu usado como parte de pagamento, você tem que sair para uma outra empresa X para poder reconhecer o chassi, aí você tem que autenticar a assinatura do DUT no cartório, aí você tem que assinar mais um monte de documentos, aí você tem que assinar mais um monte de papelado se você vai fazer o financiamento, você tem que depois acionar o seguro. Como que nós, dentro das organizações, acabamos reproduzindo burocracias, né, por meio de, aspas, processos, que acabam por fazer com que essas mesmas organizações, as empresas em que a gente trabalha, não consiga fazer o que precisa fazer de um modo fluido, de um modo leve, de um modo ágil. Ele nem acha o Brasil um país tão burocrático, né? Mas ele diz que o problema principal é a burocracia que a gente cria dentro da empresa. Como é que é isso? E burocracia dentro das empresas acaba sendo o problema maior. E eu digo isto porque, afinal, quando você tem uma empresa que está crescente ou já cresceu, você tem complexidade. E você está querendo sempre ter um resultado muito bom. E você está querendo pensar em como você consegue entregar esse resultado com maior eficiência e maior qualidade. E sempre tem esse trade-off entre como tomar decisões mais rápidas com maior qualidade. E quando você tem uma empresa grande, você tem muito problema de comunicação, você tem muito problema de coordenação. Normalmente, burocracia surge por causa disso. E como empresa que está crescendo, você está sempre pensando em como avaliar entre essas alternativas que você tem. Você começa a pensar que um processo que funcionou uma vez, você tem que replicar, e daí esse processo é muito mais fácil começar um processo do que matar um processo, e começa a espalhar na empresa inteira. Mandei o e-mail, porque o processo prevede mandare o e-mail. Papel fechado, trabalho missão cumprida. Não é isso, não? Isso gera burocracia e não responsabiliza os recursos. Esta mudança não é uma mudança que acontece um dia para outro, mas tirar processo e deixar as organizações concentradas nos processos necessários. Ninguém pode falar que um processo de compliance não seja um processo necessário. Tira muita burocracia. E as pessoas que ficam dentro da organização precisam de um tempo para entender. Aqui tem muitos meus funcionários, não, que estão aqui. Não sei se é de puxa-saco, se eles gostam mas processo também isso aqui. Mas algum deles me falam, não, Marco, aqui nossa, está faltando um processo. No início desta mudança, eles mesmos falam, não, Marco, aqui está faltando um processo. Ou seja, o processo pode ser um bode expiatório para a pode ser um bode expiatório. E você está numa área sensível, né? Quer dizer, marketing, client experience é muito sensível, ou seja, você precisa de processo no seu dia a dia e precisa de report, ou seja, a possibilidade de você criar burocracia é imensa, né, nesse meio tempo. Sim. Bom, como multinacional, eu diria que uma das formas que a gente tenta evitar que essa burocracia interna exista e que só os processos comandem também a companhia como um todo é com colaboração. Então, existem times multidisciplinares que estão dentro de várias áreas e que se conversam entre si para exercer um tipo de atividade. Então, hoje a gente tem, por exemplo, para atender aos clientes, equipes que são de departamentos diferentes e que sentam uns do lado do outro para que possa reduzir o tempo de uma atividade. A gente tenta fazer isso também dentro dos processos globais, ou seja, calls com as equipes que são do outro lado do planeta. A gente tem times globais que atendem empresas, alguns clientes nossos brasileiros que estão em outros países e que são atendidos por times nossos também da Grant Thornton em diversos países. E é muito complicado isso, porque você precisa entregar a qualidade do serviço, né? Os nossos serviços são serviços bastante
densos e que precisam de uma asseguração muito pesada. Então, como Customer Experience, quando eu falo que eu atendo bem o cliente no Brasil, eu preciso atender bem também no Chile, no Uruguai, na França, no Você Canadá. tem que replicar os modelos, né? As zonas de atrito. Quando uma coisa é a empresa quando ela nasce, obviamente com um pensamento e uma prática muito informais. Acho que o Daniel passou bem por isso, o Lupe também, né? Porque a empresa dele tem 2 anos, apesar de ter sido um spin-off de uma empresa maior. Mas as zonas de atrito, elas vão sendo criadas muito em função de lidar com a complexidade, e aí você começa a erguer os tais processos que possam permitir melhores controles e um melhor entendimento do andamento do trabalho. Só que lá na ponta, quando a gente fala com o cliente, a última coisa que o cliente quer é zona de atrito, né? Então, hoje, a gente já vê modelos de loja, por exemplo, em que você entra, pega essas coisas e sai sem pagar. Né? Modelos que a Amazon está querendo implementar. Isso é para reduzir completamente o atrito, né? Modelos de delivery, de comida, em que você já deixa tudo pronto a partir do aplicativo em 2 ou 3 cliques. Seu pedido já fica armazenado, né? O seu padrão já está absolutamente armazenado e tudo se resolve. Ou seja, o mínimo de burocracia. As pessoas hoje não querem lidar com a burocracia, porque burocracia significa, e é essa pergunta que eu quero endereçar para vocês, fundamentalmente, perder tempo. E nós estamos hoje no negócio de ganhar tempo para o cliente. Como a gente ganha tempo para o cliente se a gente é burocrático? Bom, a gente trabalha com 3 frentes principais. Eu acho que o principal seria a cultura, que afinal a cultura se consegue criar valores, princípios que ajudam pessoas a entender como tomar uma decisão, em vez de ter que passar por processo para garantir que a decisão foi tomada de uma forma. A gente usa ferramentas para facilitar essa decisão. Uma pessoa que consegue tomar a decisão precisa saber como fazer essa decisão e tem que realmente ter o poder de tomar a decisão. E daí a gente usa, de alguma forma, controle para entender como a decisão foi tomada, para entender se esse treinamento tem que ser refeito, as ferramentas têm que ser mudadas depois. Com esses 3, você consegue entender mais ou menos como as decisões deveriam ser tomadas sem perder tempo no tempo real. Mas, às vezes, o processo consegue agilizar esse processo ainda mais. Então, o processo em si não necessariamente é ruim. Você consegue pular etapas se você tem um processo que vai guiando a decisão de uma forma mais rápida. Mas a parte mais importante, de novo, não é criar esses processos. O problema maior no mundo de inovação é que tem muita gente que cria processo, mas não consegue matar o processo. Então, tem que ter um processo para matar o processo. Então, acho que esta parte aqui de comunicação interna e de mudança de cultura é o primeiro passo. O segundo, com certeza, é contar para os clientes a nossa capacidade. Porque, por exemplo, a NeoBPO não é que encara só um problema de processos internos, mas a gente coloca também essa nossa experiência para os nossos clientes. Nós achamos, faz parte do nosso modelo de negócio e do nosso business plan, nós achamos que dentro das organizações tem uma burocracia que está no desenho dos processos e na capacidade de fazer manutenção e evolução dos processos. Para simplificar, tem algum processo dentro das organizações no mundo de atendimento aos clientes, mas também no mundo financeiro, conta a pagar, conta a receber. E como é uma empresa de auditoria, as leis brasileiras e a tributação brasileira, ela é muito específica. Então, a gente acaba sendo... Imagina, a lei brasileira é específica. Nossa Senhora, nunca percebi isso, né? A gente sempre acaba até liderando alguns assuntos, porque a gente se especializa muito. Não, só em cima disso, quer dizer, da lei brasileira ser muito específica, né? A gente viu agora uma regulamentação do relógio de ponto, né? Então, o neguinho tem o ponto eletrônico e tem que sacar o papelzinho. Eu não entendo isso, sinceramente, né, pessoal? Qual é o sentido de você? Você tem o ponto eletrônico, mas tira o seu papelzinho. Né? E a gente tem que lidar com esse tipo de alteração e esse tipo de regulamentação o tempo inteiro. Né? Agora, também, com a reforma trabalhista,
São alterações que, quando você vai explicar isso para um gringo, né, a gente tem dois aqui hoje, que são excepcionais, né, entendem muito bem, mas quando a gente vai explicar isso pela primeira vez, e em inglês, para uma pessoa com uma cultura completamente diferente, que quer abrir uma empresa aqui no Brasil, a gente tem que ser bastante versátil. A possibilidade de você se mostrar para outros países como especialista ou como realmente você vai muito a fundo em certo assunto, tem aberto para nós, como firma brasileira, muita oportunidade para liderar projetos globais. Então, a gente acaba sendo referência para replicar iniciativas ou programas que a gente cria aqui no Brasil. E se rodou no Brasil, deu certo no Brasil, dá certo em qualquer lugar. Você deu agora uma pista muito legal, eu queria explorar do Marco para cá. Ou seja, eliminar a burocracia, então, pode ser, por si só, uma oportunidade de inovar. Né? O que você acha, Marco? Assolutamente, assolutamente. Te posso fare da nossa... Inclusive para criar novos negócios em função disso, né? Te falo da nossa experiência. A gente montou uma plataforma de automatização de processos e de workflow. Então, ofertamos isso aqui para os nossos clientes. E quando um cliente é solicitado e ajudado para nós a mapear o processo dele dentro desta plataforma, ele encontra oportunidade de otimizar um processo e de eliminar burocracia. E até mesmo novos negócios? Com certeza, tem que ser bastante criativo nesse sentido e até mesmo enfrentar os tabus internos, né, de estar escrito na pedra e tem que ser Bom assim. ponto. Eu acho que a gente acaba usando a burocracia às vezes como uma muleta, né, e dizendo que é burocrático, mas na verdade falta um pouco de iniciativa de ir lá e mudar às vezes processos ou coisas assim porque sempre foi assim, né? A gente ofereceu, e hoje a gente tem uma série de clientes que estão utilizando esse serviço, que a gente chama de CEO as a Service ou CFO as a Service, que é algo que foi no teste, né? A gente escolheu 2 ou 3 empresas nascentes para testar e rodar o piloto desse serviço, onde o sócio da Grant Thornton, o auditor ou o especialista tributário, o especialista em finanças daquele assunto, atua por um certo tempo como CEO daquela startup ou CFO daquela startup, e a gente, ao mesmo tempo, cobra por esse serviço, aí a gente já quebrou aquela ideia de que as empresas não tinham capacidade de pagar pelos nossos serviços, né? Então, criamos um step mais abaixo, e, ao mesmo tempo, a gente ajuda para que ela possa crescer mais rápido. Você também acredita nisso? Ou seja, que é possível atacar a burocracia e, a partir dela, a partir disso, criar novas oportunidades de negócio? Eu acho que o conceito de startups é isso. Que tem como inovar sobre a questão de como solucionar a burocracia, mas eu acho que startups, muitas vezes, quando startups iniciam para atacar algum mercado existente, pessoas acham que o produto é muito similar com o que já existia no mercado. Você olha um Nubank da vida oferecendo um cartão de crédito que é roxa, mas é um cartão de crédito que já existia no mercado. E os bancos tradicionais olham isso falando, não é tão diferente. Mas a diferença principal acaba acontecendo porque essa empresa, a Nubank no caso, não tem burocracia, não tem processo existente, eles conseguem inovar muito mais rápido e testar coisas, aprender, e daí o que acaba surgindo depois de um ano de inovação, de teste, etc., acaba realmente subindo muito rápido. Da maneira de pensar mais ágil, toda startup, na verdade, ela deve ser destinada a resolver um problema. Ela ataca um problema e, em cima deste problema, ela consegue torná-lo mais simples, ou seja, tenta simplificar algo que está complexo e que tem valor diluído ao longo de uma cadeia de valor. Então, e isso é uma forma de pensar desburocratizada. Gostei muito do ponto que o Marco colocou, de que a burocracia é a irmã de 3 P's, né? Pessoas, processo e do passado. Então, é sempre preciso revisitar o passado e aí colocar o que Carolina falou, né? Combater aquilo que está escrito na pedra, né? Por que assim? Porque sempre foi assim. Não, as coisas não precisam ser sempre do jeito que são.
né? E é sempre bom que a gente exerça esse olhar inquieto e verificar até que ponto nós estamos burocratizando excessivamente o nosso trabalho por meio de indicadores. Eu já cheguei a ouvir, por exemplo, que não, precisamos ter indicador para tudo. Uma boa empresa consegue ser entendida em sua gestão com 5 indicadores, né? Dependendo de cada empresa. Porque se você começar a ter, ok, tudo pode ter indicador, mas o que realmente é significativo para compreender o estágio em que ela está? Então, tomem cuidado com a capacidade de querer metrificar tudo, né? E isso fazer com que a intuição morra. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. E, finalmente, gosto muito da ideia das réguas de relacionamento também que foi colocadas aqui, ou seja, o aprendizado do cliente pode trazer ideias para a gente tornar o nosso processo mais fluido. Porque até que ponto nós estamos criando muitas etapas para poder atender a jornada do cliente. Certo? Pessoal, muito obrigado pelo painel, muito obrigado, Marco, Carolina, Daniel. Acho que foi muito esclarecedor.